A França vence País de Gales, é a única invicta da competição, 2 jogos, 2 vitórias, assume a liderança da competição. País de Gales, 2 jogos, 2 derrotas. A Escócia ganhou da Inglaterra, quebrou uma sequência de 12 jogos invicta da arquirrival, ganhou ponto bônus e mais ainda, assumiu a vice-liderança da competição. A Inglaterra caiu para a 3ª colocação, não foi bem lá em Edimburgo, e tem agora a Irlanda, que é a 5ª colocada, porque ganhou da Itália, mas ganhou sem ponto bônus, e a Itália, embora tenha perdido para a Irlanda no jogo apertadinho, conquistou um ponto bônus defensivo importantíssimo para ela, Itália, ou seja, a Itália à frente da Irlanda. Tudo isso e mais a próxima rodada eu conto para você nesse programa. Preparado? Vem comigo! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Martoni, muito legal ter você aqui comigo. Antes de mais nada, como sempre, agradecer o carinho das mensagens, da interação, dos compartilhamentos, dos likes. Deixa aquele like que sempre ajuda, né? Assina o canal, você que não é assinante. E vamos que tá muito legal toda a temporada iniciante agora no mundo do rugby com o maravilhoso Six Nations. Então vamos começar assim. Vamos dar uma olhadinha nos resultados da segunda rodada que ocorreu nesse último final de semana. Quanta emoção, hein? Quanta emoção, hein? Cada jogaço. Vou começar falando de Irlanda e Itália. Um jogo que se esperava uma Irlanda um pouco mais soberana na partida. Mas, olhando pelo viés da Irlanda, o resultado acabou sendo bom sobre tudo aquilo que ela vinha passando, né? Tinha estreado mal lá em Paris, tem algumas indefinições no elenco. Andy Farrell tenta colocar um padrão de jogo meio que perdido no último ano. É uma equipe com jovens talentosos, alguns jogadores experientes. Fez um jogo razoável contra a Itália, conseguiu vencer ali pela qualidade do banco de reservas, que impactou muito no segundo tempo da partida e deu um pouco de alívio, um pouco de respiro para a equipe irlandesa. Pelos lados italianos, a decepção de não ter conseguido um resultado melhor. Via de regra, a Itália, a meu ver, teve o jogo na mão. Dominou no scrum, foi muito bem no breakdown. Vez por outra, a defesa, que foi muito atuante mais uma vez, deu umas vaciladas, umas erradas, especialmente do try do Balacon na jogada do McCloskey. Ali houve um descompasso, que é perfeitamente compreensível, mas ela teve o jogo na mão. No final do primeiro tempo, ela teve um lateral em que podia, a partir de um penal de scrum, que foi avassalador, humilhou o scrum da Irlanda, passou por cima do scrum da Irlanda, principalmente no fixo, e pós esse lateral no finalzinho, a Irlanda, de forma magnífica, conseguiu vencer. No segundo tempo teve o try do Louis Lynagh, numa jogada belíssima desse extraordinário Tommaso Menoncello, mas de fato o passe dele foi para frente e o Louis Lynagh foi para o try, mas a árbitra Holly Davidson, aliás, menção especial, hein? Eu falei na transmissão nos canais de ESPN que para mim ela é a melhor árbitra do mundo. Foi o primeiro jogo que uma mulher apitou Six Nations. Mas mais ainda, após o jogo, Mitch Lamar, o capitão da Itália, fez questão de cumprimentá-la, falando que, embora algumas vezes até não tenha concordado, mas ele foi sincero em dizer, estava sempre com ela, muito boa árbitra, muito calma. Que coisa linda ver uma arbitragem de rugby desse nível. Parabéns para a Holly Davidson. E parabéns para a Itália também, porque fez mais um jogo daqueles que, assim, poderia ter vencido. Eu citei essas 2 jogadas, né? Obviamente a Irlanda também teve seus momentos, jogava em casa, era favoritíssima, nunca havia perdido no Six Nations lá dentro para a Itália, lá dentro do Aviva Stadium, lá em Dublin, e continuou. Conseguiu manter essa escrita e venceu de forma apertadinha a Itália num grande jogo. Parabéns para as 2 equipes que demonstraram um rugby de muita qualidade. Bom, agora a gente chega num jogo daqueles, né, de arrasa quarteirão. Escócia contra Inglaterra. A Escócia foi magnífica. Finalmente a Escócia jogou aquilo que pode jogar. Favorecida pelo mau dia da Inglaterra, o que não tira os méritos da Escócia. Bom ressaltar isso. Mas não foi o melhor dia, tanto do Steve Borthwick, treinador, quanto da própria equipe dentro do campo. Um erro lá do Ellis Genge, uma jogada que ele cobriu, ele nem devia estar naquela cobertura.
mas ele estava num chute magnífico que só o genial Finn Russell consegue colocar, e para ir para o try do Kyle Stein. Depois teve no segundo tempo aquele drop goal abafado pelo Fagerson e foi embora o Hill e Jones, magnífico, né? Aliás, o George Ford muito marcado, até depois do jogo o Finn Russell disse que a Escócia tinha planificado o jogo de pressão para cima do Ford, porque sabia que é ele que ia comandar o jogo. E de fato, deu muito certo a estratégia colocada pelo Gregor Townsend, que estava meio pressionado até entrar no jogo. Depois de uma vitória na Calcutta Cup, não tem como ter um pouco de calma, né? Além disso, o Harry Arundel, ótimo jogador, tomou um amarelo bobo, rapidamente, deixou a equipe com 1 a menos durante 10 minutos, aí depois faz um try, provando que tem qualidade, mas depois comete uma besteira absurda, absurda. E aí não tinha jeito, foi vermelho, então mais 20 minutos a Inglaterra com o jogador ao menos. O Arundel vai ter que... A entrada que ele deu no Kyle Stein não faz sentido nesse rugby profissional atual. É uma bola clara numa área que o jogador escocês... Não é que ele foi maldoso, ele foi imprudente e acabou, sabia que poderia tomar um segundo amarelo, como aconteceu, vermelho, 20 minutos lá fora. Aí a Escócia, que já vinha melhor no jogo, a verdade é essa, começou arrasadora, ou seja, em nenhum momento a Inglaterra poderia reagir, mas tentou reagir, porque é um time de qualidade, um time de muita potência, mas não conseguiu. Como disse o treinador inglês Steve Borthwick pós-jogo, aquele lance do George Ford foram 10 pontos, e foram mesmo. 3 que a Inglaterra normalmente faz, porque o Ford é um ótimo dropador, e 7 que a Escócia fez, porque o Hugh Jones fez debaixo dos postes, facilitando o trabalho do Finn Russell. Tirando isso, a Escócia foi melhor. Aquele tapinha do Finn Russell pro try ali no primeiro tempo foi qualquer coisa do além, né? Ou seja, a Escócia mereceu, jogou melhor, bateu a arquirrival, amainou tudo, acalmou, a pressão passa para a Inglaterra, o que é perfeitamente compreensível. É clássico, quem perde vai ficar com um pouquinho de pressão. Não acreditem muito, a não ser que a Inglaterra na próxima rodada também não vá bem contra a Irlanda, quando joga lá em Twickenham. Conclusão da história, vitória, e vitória mais que justa da equipe escocesa num dia que a Inglaterra, repito, não foi bem. Não foi nenhuma surpresa, porque tratam-se de 2 adversários que se conhecem mais que ninguém no mundo. Resultado, vitória da Calcutta Cup para a Escócia. A França do Mathieu Jalibert, hein? Como jogou camisa 10, né? A França voou em campo, sobrou, com 15 minutos já tinha acabado o jogo, estava 19 a 0, fora o baile. O país de Gales estava totalmente perdida. Antes de eu falar da França, deixa eu falar de País de Gales. Pós-jogo, o Dale Lake, capitão de País de Gales, falou que está todo mundo comprometido, acreditam no processo, acreditam no sistema de jogo, e ele disse que todos os jogadores afirmaram isso mais uma vez para ele. Isso é um ponto muito importante. Outra questão, o Steve Tandy, treinador de Gales, pós-jogo, depois de uma lambada, né, disse que gostou de alguns momentos de País de Gales e que para ele viu coisas boas mais do que no jogo anterior. Ponto. Palavras deles, ok? Eu vou dizer para você o seguinte, você sabia que o Steve Tandy, antes de ele ser treinador, head coach de País de Gales, sabe o que ele era? Treinador de defesa da Escócia. E País de Gales nesses 2 jogos, 100 pontos, somando Inglaterra e França. E mais ainda, nesse jogo contra a França, 31% de erros de tackles. Então, das duas, uma. Ou a equipe não digeriu e não entendeu o sistema defensivo da equipe, colocado pela comissão técnica para a equipe, o que é perfeitamente normal, porque é início de trabalho. A meu ver, eu acho que é isso que está acontecendo. Ou, fisicamente, os caras não estão bem. Pode ser. Porque está uma crise lá meio complicada lá nele, País de Gales, já falei no vídeo anterior, né? Porque não é possível, não é possível uma equipe que tem momentos, um lateral muito bom, um scrum fixo bom, mas no jogo aéreo de chutes, no breakdown, e depois na pressão defensiva, ela não existe. Então ela está fora do conceito mínimo de uma equipe de rugby, ainda mais nesse altíssimo nível que é o Six Nations. Avanço, apoio, continuidade com a posse de bola e pressão defensiva sem a posse de bola. Nem isso a equipe conseguiu produzir defensivamente.
E você olha em momentos do jogo, mostra muita qualidade, com muita gente boa. Então, alguma coisa não está legal lá. Eu não faço ideia do que é, eu não posso adiantar para você. Eu tenho minha suspeita, mas eu guardo aqui para mim, vamos esperar os próximos acontecimentos. Vamos falar um pouquinho da França. A França do Mathieu Jalibert nesse domingo, porque o Jalibert deu um show de bola, mas tudo por causa do Antoine Dupont, no meu modo de entender rugby. Ele ofusca simplesmente os outros 29 jogadores em campo. Ele incomoda tanto o adversário que toda a terceira linha migra para ele o jogo inteiro. Então, camisa 10, eu não estou tirando os méritos do Jalibert, hein? Mas tem muita liberdade o camisa 10 francês quando o Antoine Dupont joga com a 9, porque ele simplesmente ele é o vetor. É a partir dele que o jogo flui. Ele é mágico. Ele é mágico. Tirando do... Posto isso, Jalibert jogou bem, Thomas Ramos mais uma vez jogou bem, toda a terceira linha, Charles Olivon, aquele Guilhard, mais uma vez um belo jogo, hein? É uma equipe realmente muito boa, não teve uma oposição à altura do que ela poderia, mas o ataque avassalador, hein? Já foi Irlanda, já foi Gales e a França tá ali descendo a marreta em todo mundo. 2 jogos, vitórias altas, poucos pontos levados. Eu queria ver um pouco mais testada essa defesa francesa, especialmente no canal 1. Tá, mas isso a gente vai ver nos próximos jogos. Mas assim, uma equipe maravilhosa, brilhante, ratifica a sua posição de número 1 na segunda rodada. Na primeira rodada ela tinha ficado atrás da Inglaterra, né, por questão de saldo. Passou, eu falei no vídeo anterior, a probabilidade da França assumir a liderança era grande. Não imaginava que a Inglaterra poderia cair para a terceira, a Escócia assumir a segunda. Mas isso tudo também faz parte de um Six Nations que é assim. A França, num ótimo caminho, rumo à conquista do bicampeonato. Para isso ainda tem muita coisa para enfrentar. Vitória maiúscula, magnífica, soberana da equipe francesa. Bom, a gente viu aí a classificação, não tem muita coisa aí, né? O que chama a atenção é que já foram 40% do torneio, já foi corrido, né? São 5 rodadas, nós tivemos 2. O próximo final de semana vamos a 60% do total. Chama a atenção, a Irlanda continua na 5ª colocação, embora tenha vencido. País de Gales na 6ª colocação, a Itália à frente, seguida pela Inglaterra, Escócia na vice-liderança e a França dominante nessas primeiras 2 rodadas. Acho que é isso, não tem muito o que falar. A partir desta próxima rodada aí sim, você já pode tirar o caderninho do bolso que começa um monte de conta dependendo dos resultados que virão, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora na próxima rodada. Bom, direto e reto para a terceira rodada. Com essa terceira rodada, 60% do torneio já vai, né? Como é rápido, tiro curto, decisivo, jogo em cima de jogo, só jogo de alto nível. Vamos lá. Você viu os jogos aí, eu vou falar de primeiro confronto. Jogo de abertura da terceira rodada. Direto de Londres, a Inglaterra lá em Twickenham recebe a Irlanda. Jogo decisivo para as duas equipes. Quem perder praticamente diz adeus à competição. Especialmente a Irlanda, porque já perdeu para a França, que caminha aí com 2 vitórias, deve conquistar a vitória contra a Itália, indo para 3, ou seja, se a Irlanda perder, já era. Se a Inglaterra perder, vai ter que fazer um monte de conta, mas ainda tem a França para enfrentar, né? É o único alento aí. Mas assim, sob o ponto de vista do jogo, eu não acredito que a equipe do Steve Borthwick chegue pressionada por conta de uma derrota lá pela Escócia, embora o mau humor inglês vai estar altíssimo, porque se tem uma coisa que os caras não querem perder, e para quem perder, é para a Escócia, né? Então, dito isto, o time perde um pouco de confiança da torcida, sabe? A torcida fica meio, sabe? Mas enfim, jogo por jogo, eu continuo acreditando que a Inglaterra é favorita para a partida. Explico por quê. A equipe do Steve Borthwick tem muito talento. Não foi bem, é bem verdade, contra a Escócia, mas nem sempre se vai bem. São 12 jogos sem perder. Deve entrar com calma, deve fazer um jogo um pouco mais elaborado, especialmente na velocidade, da intensidade do jogo, que é uma característica da Inglaterra, e ela foi surpreendida pela Escócia semana passada com essa velocidade. Breakdown,
jogo parado, jogo especial de chutes, que o Phil Russell disse bem isso a semana passada na vitória da Escócia sobre a Inglaterra. O George Ford está marcado, ele está manjado. Então precisa de criatividade ali para sair dessa, teoricamente, arapuca que as equipes vão colocar para cima do Ford, sabendo mais ou menos o que ele vai fazer. Né? Para isso, sabe qual o segredo? É o scrum half. No jogo jogado ali dentro do campo, na hora do vamos ver, o scrum half faz tipo o que fazia o Faf de Klerk com o André Pollard. Quando ele percebia que estava encaixotado o André Pollard, jogava ele. Joga com os forwards, ou ele bate o pé e vai embora, ele chama a marcação, ele deixa o terceira linha em dúvida se ele vai fechar o canal 1 ou se ele volta para marcar o scrum half, e aí ele serve o abertura para ter tranquilidade para jogar. Faltou isso no jogo contra a Escócia, claramente. Foi engolida a parelha scrum half abertura da Inglaterra pela terceira linha inglesa e pela terceira linha escocesa e um pouco da segunda linha, especialmente com o Scott Cummings. Isso deve acontecer agora com a Irlanda, porque o Andy Farrell, treinador da Irlanda, é espertíssimo. Que tem uma dúvida aí, eu acho que não dá mais para o Sam Pendergrass. O Andy Farrell arrumou um problema que agora eu não sei qual a solução que ele vai dar. Ou manter o garoto e ver se ele responde, porque de novo não foi bem contra a Itália. O Jack Crowley entrou no segundo tempo, mostrou mais dinamismo, mais categoria, é mais velho um pouco, também um jogador de alto nível. Deu conta do recado. Embora aquele chute no final do jogo, não acontece. Mas vamos lá. Chute do Jack Crowley, você lembra, né? O jogo vai ser vencido, mais uma vez, assim como era com a Escócia, na bola alta. Se deixar o Ford fazer esse jogo de bola alta, pra cá, pra lá, pra cá e pra lá, e colocando território, fazendo a Inglaterra jogar no campo ofensivo, a Irlanda vai ter dificuldade. Até porque o scrum da Irlanda não tá bom. Sofreu mais uma vez, já tinha sofrido com a França, sofreu muito mais contra a Itália. Se a Irlanda encaixar um jogo de mais tricotagem, como fez no segundo tempo com o Jameson Gibson Park e o Jack Crowley, e explorar bastante o Robert Balaccone, que foi muito bem, mesmo a volta do James Lowe, que foi realmente muito bem, o Osborne lá atrás, o McCloskey, o Ringrose, aí tem uma linha realmente competitiva que vai dar um grande jogo. Para mim, a favorita é a Inglaterra. Era a mais favorita se tivesse passado pela Escócia. Como não passou, a Irlanda pode vencer. Mas ainda vou de Inglaterra. Bom, depois a gente chega em País de Gales e Escócia. O que a gente vai falar? A Escócia é hiper favorita para o jogo, né? Eu já te falei há pouco. País de Gales mostra momentos dentro de um jogo, como foi com a França, de altíssimo nível, e outros momentos assim de nível amador. É uma coisa inacreditável o descompasso da equipe. O descompasso dos jogadores. Tem jogador do nível Louis Rees-Zammit, por exemplo. Você tem jogador do nível do Thomas Williams, da Phil Jenks, por exemplo, Deer Lake. E você tem jogador Aaron Wainwright. E você tem outros jogadores do nível amador. Então, assim, a equipe está muito, muito complicada. Não tem nem muito o que falar. Se a Escócia jogar o que jogou, são arquirrivais, né? Tem a questão celta lá, tem os Scots, enfim, né? Isso tudo altera totalmente o panorama da partida. Vai entrar desacreditado o País de Gales e depender do começo do jogo contra a Escócia pode se complicar. Historicamente, o País de Gales normalmente joga bem com a Escócia. Vamos torcer para que isso aconteça. Mas assim, qualquer análise tática para o jogo aponta, em qualquer das situações, vantagem para a equipe escocesa, com exceção do lateral, onde a País de Gales pode surpreender. De resto, eu acredito numa vitória da Escócia e uma vitória com ponto bônus. Bom, aí a gente chega no domingo, no último jogo da terceira rodada, a França recebe a Itália. Um jogo interessante, a França é favorita absoluta, inclusive de ganhar e ganhar com um ponto bônus, que é fazer 4 tries ou mais dentro da partida, ok? Mas tem que tomar cuidado com a Itália. E normalmente as equipes francesas da seleção não vão tão bem com a seleção italiana. Também quando dá para ser o dia bom, ele mete mais de 50, mas quando aperta o jogo fica complicado, não bate muito o estilo de jogo italiano com o estilo de jogo francês e vice-versa, ou seja, fica aquele jogo meio maluco, né? A Itália progrediu muito,
provavelmente terá algumas voltas importantes, como o Brex, por exemplo, na linha. Talvez o Andy Capuozzo venha para o jogo. Talvez o Tommy Allen esteja à disposição, porque muita baixa no elenco da Itália, complicada, Sebinegri de fora, entre outros. Né? Então, assim, para a França, a preocupação paira no pack de forwards. E tomar muito cuidado nos centros. Muito bons os centros franceses, os jovens que vêm jogando e os que já vinham jogando um pouco antes, mas os centros italianos são perigosíssimos. E se o pack de forwards não entregar, porque tem um problema ali na primeira linha França, ainda com a saída do Vini Antônio, perdeu um pouco de potência. Se a Itália conseguir emparelhar ali, pode complicar o jogo. Embora a velocidade e qualidade francesa no handling, no French Flair, complique bastante a Itália. Eu não acredito que a França vai deixar de ganhar o jogo. Mas pode ocorrer o fenômeno com a França que ocorreu contra a Irlanda. Tecnicamente melhor, com uma linha mais qualificada, com padrão de jogo definido, mas que não tem posse de bola boa, porque o forward não dá. Pode acontecer, porque realmente os first five da Itália são fora de série. Números 1 a número 5 jantam com farinha qualquer equipe aí por enquanto. França favorita, não sei se com ponto bônus. Não me surpreenderia de mais uma boa exibição da Itália. Se dá para vencer, só o jogo dirá. Eu não acredito, mas não é impossível. Porque essa Itália, de fato, está num outro patamar em relação a anos anteriores, principalmente mental. Tem um detalhe aí. É a terceira rodada seguida e normalmente jogadores das equipes menos qualificadas em termos de plantel, como é o caso da Itália, como é o caso da própria País de Gales, sentem mais, né? Porque são 3 semanas seguidas. Vamos ver o que vai dar. França é a favorita, mas Azzurra só falta, hein? Bom, pessoal, acho que é isso. Passamos tudo. Daqui a pouquinho vou tomar meu café aqui, na minha caneca aqui, chique. Mas Six Nations é maravilhoso, né? Deixa eu deixar a caneca aqui. O Six Nations é maravilhoso. Tem jogos extraordinários, surpresas que você jamais pode imaginar, como foi o caso da Escócia, que vinha mal contra a Inglaterra, que vinha voando e deu no que deu, né? Será que teremos surpresas essa rodada? Para mim, uma surpresa, não, nada demais, seria uma vitória da Irlanda sobre a Inglaterra. E uma absoluta surpresa, qualquer coisa que Gales faça que não seja perder por mais de 4 trás contra a Escócia. Já para mim é uma surpresa. E a Itália e França no domingo, eu não acredito. Eu acredito uma França bonificada nessa partida, indo a 15 pontos. Só falta a Itália surpreender. E você? Põe sua opinião, põe seu ponto de vista, vê os jogos, que está achando do Six Nations 2026. Assina o canal, aciona o sino, compartilhe o vídeo e vamos que vamos. Valeu, até a próxima.